Prudente de Moraes, mais do que um presidente, um divisor de águas na política brasileira. A oposição chegava a dizer que era prudente demais. Não é esse o caso. Prudente não deve ser medido para aproveitar o trocadilho. Não. O que o marca é a retidão de caráter e a inflexibilidade dele contra alguns princípios. E princípios muito bons. Né? Isso tem que ser dito. Ele era um antimilitarista, ele deplorava essa coisa. Ele, que era um republicano de primeira hora, foi um dos primeiros deputados republicanos na Câmara do Império, eleitos para a Câmara do Império, ele deplorava que fosse pela via militar, pela via do positivismo, era contra o positivismo, contra os radicalismos que marcavam os militares nos primeiros tempos de república. Essa oposição, inclusive, vai continuar, vai marcar toda a Primeira República. Essa oposição da oposição mais militarista, populista e positivista contra a posição mais racional, mais prudente também. Né? Eu não gosto muito de falar para a câmera assim, é complicado. Sou um bom contador de histórias olhando para você agora aqui, mas eu insisto que você veja a biografia, que está aqui no canal, a biografia de Prudente Moraes. Prudente Moraes Biografia, e a avaliação do governo Prudente Moraes. Então, aqui os dois vídeos, aqui no canal. São bastante esclarecedores. Eu posso garantir que foi um trabalho bem feito. Vamos lá, vamos um pouco da história dele. Ele que nasce em Mairinque, que era distrito de Itu na época. O pai dele era tropeiro, e o pai dele era um homem bastante bruto, e é assassinado. Estava na infância ainda, o Prudente. O pai dele é assassinado por um escravo que ele maltratava. Legítima defesa do escravo. Isso faz o Prudente um abolicionista convicto. Né? Os primeiros líderes abolicionistas entre os políticos de alguma expressão aí na década de 1870, ainda quando jovem. Bom, ele vai ser criado, então, a mãe casa novamente como major. O major vai cuidar bem dele, vai ser um bom sujeito, vai colocar ele na faculdade de Direito, Largo São Francisco, vai se formar em Direito, isso ajuda muito ele. Ele vai exercer a advocacia em Piracicaba, depois de um casamento. Aos 25 anos ele se casa, com a esposa tem 17, ele vem de uma família muito boa, boa em todos os sentidos, né? Família conservadora, bastante abastada, né? Vai ajudar muito, vai dar uma estabilidade, né? Você instala lá na casa dele, que a casa dele até hoje é preservada como museu, lá em Piracicaba, pela prefeitura de Piracicaba. Um homem de família, ele teve um filho com uma mulher solteira quando ele ainda era solteiro. Esse filho vai ser absorvido pela nova família dele, a esposa dele trata como se filho natural dela também fosse, e esse filho vai morrer num acidente quando tem 7 meses de governo, junho de 1895, quando o Prudente está na presidência. Ele vai sofrer muito, como ele sofre também com a perda de uma filha que morre aos 11 anos. Sofre demais. Naquela época, né, as crianças eram acometidas de doenças que não tinham tratamento. Como a própria doença do Prudente de Moraes não terá tratamento, ele vai morrer aos 61 anos. A gente vai aparentando muito mais. Quando ele assume a presidência, ele tem 53 anos e aparenta 70. A opção de visual dele também, que tinha aquela barba, aquela expressão de monge, de líder mineralista, monge mineralista, que não era isso, não era nem religioso ele era. Não. Ele estava também, o que não o tornava simpático ao positivismo, deixamos bem claro. Adversário do positivismo, ao mesmo tempo um homem não religioso, mas dedicadíssimo à família, dedicadíssimo aos filhos, à esposa, pai de família irrepreensível também. Então, como é que ele foi? Vamos voltando um pouco no tempo. Ele foi deputado, né, republicano no Império, e quando o Deodoro dá o golpe de Estado, ele é escolhido por Deodoro para ser governador de São Paulo. Ele vai ser governador de São Paulo por 11 meses. Faz uma bela gestão. Ele tinha uma visão, importante registrar isso.
sobre a educação pública. O Rodrigues Alves, que era amigo dele também, outro dessa mesma linhagem, defendia a universalização do ensino e que fosse adotado um modelo alemão na época, que era um modelo de escola integral, então, que deu muito certo na Alemanha, por sinal. O processo de alfabetização lá intenso. Isso se refletia também nos imigrantes alemães que chegavam ao Brasil, eram os mais letrados entre todos os grupos imigrantes. O Rodrigues Alves queria isso para o Brasil, mas o Prudente gostava da ideia do Rodrigues Alves, mas achava que os nossos professores eram muito despreparados para fazer qualquer coisa que valesse a pena no termos de ensino. Não adiantava ensinar as crianças com professores muito ruins, muito despreparados. Isso ia deseducar mais do que educar. E aí ele investe na escola normal, ele faz uma grande escola normal em São Paulo para a formação de professores. A base que marca o governo dele. Aí existe a convocação para a Constituinte, para a Assembleia Nacional Constituinte. Ele é eleito assume a eleito por São Paulo, senador, e é escolhido imediatamente, assim que é instalada a Assembleia Constituinte, o Congresso Constituinte, ele é eleito presidente da Constituinte. E faz um trabalho primoroso. Em pouco tempo, mas abrindo o debate, ele consegue entregar uma Constituição pronta no início de 1891, poucos meses após ter assumido. E essa primeira Constituição previa a imediata eleição indireta do presidente da República, porque o Deodoro até ali era o presidente provisório, o presidente em função do golpe de Estado. Por ter liderado o golpe de Estado, o Deodoro era presidente. Mas então vai ter eleição direta. E Prudente quer ser candidato. Ele não quer que Deodoro continue. Ele quer dar o poder civil. Mas naquele momento era temerário. O Campos Salles adverte que era temerário, que ele desistisse. Porque os militares não aceitariam a entrega imediata do poder para o civil. E com medo, por medo e não por vontade, os deputados e senadores escolhem o Deodoro. Ganha por uma margem de 30 votos. Ainda assim, o Prudente de Moraes tem uma votação expressiva e tem o apoio da maioria. E ele continua presidindo o Congresso. E quer dizer, a presidência formal era do Floriano, porque o Floriano foi eleito vice naquela mesma eleição. Mas ele continua liderando no Congresso e liderando a oposição. Barão de Lucena oferece ao Partido Republicano Paulista a possibilidade de ocupar ministérios para apoiar o governo Deodoro. E o Campos Salles gosta da ideia, mas o Prudente de Moraes veta completamente. Não aceitaria fazer parte daquele governo. Para sua felicidade, o Deodoro dá o autogolpe e cai em desgraça. É destituído. Destituído não, formalmente Deodoro renuncia. Foi obrigado a renunciar, Floriano assume. Floriano dá uma meia ditadura, mas ele se acerta com o Prudente. Prudente aí assume realmente a presidência do Congresso e os dois fazem um acordo tácito, embora nenhum fosse admirador um do outro, mas há um acordo. E Francisco Glicério, que era nesse momento amigo do Prudente de Moraes, mas era um sujeito maquiavélico, muito maquiavélico, muito sem escrúpulos, ele faz uma costura para fundar, em 1893, o Partido Republicano Federal, que era um balaio de gatos, que se torna quase um partido único, não porque fosse proibido ter outros partidos, mas porque não ele reúne todas as forças, é um grande acordo nacional que o Francisco Glicério costura, e nessa costura acaba saindo o Prudente de Moraes como candidato desse Partido Republicano Federal à presidência. O Floriano chegou a pensar em autogolpe, em continuar, mas foi demovido da ideia até pelo Moreira César. A gente já vai falar do Moreira César. Então o Prudente é eleito praticamente sem oposição em 1894, mas o Floriano se nega a entregar o poder a ele. Floriano passa a noite no Palácio, a noite de 14 para 15 de novembro. Depois vai se encontrar um monte de garrafas de cerveja vazia, ele que teria tomado, ele encostava, tinha uma queda pelo álcool, e sai a pé, na primeira hora da manhã de 15 de novembro,
pega o bonde e vai para casa para não entregar o poder. Na época não tinha faixa presidencial ainda, mas não entregar, não fazer a passagem do cargo a Prudente de Moraes. Mas a Prudente assume, o Floriano vai cuidar da sua saúde também, ele vai ter problema de saúde relativamente cedo, vai morrer cedo também. E o Prudente assume normalmente. A partir da morte do Floriano, em meados do seguinte, surge então o florianismo. O florianismo não é um fenômeno de quando Floriano está no poder. É, e é muito diferente do que pensava, do que transparecia pensar e agir o Floriano Peixoto. Ele surge o florianismo. O florianismo é uma mistura de golpismo militar, a vontade dos militares de ter protagonismo na política, do positivismo, com algumas coisas do positivismo, e do oportunismo. O florianismo será um covil de oportunistas, entre eles Francisco Glicério, que tinha colocado como vice do Prudente de Moraes o Manuel Vitorino, que conseguia ser um escroque pior, um homem sem nenhuma qualidade, Manuel Vitorino, que chamava a atenção pela perfídia, né, pela capacidade de trair e de maquinar de uma maneira sórdida. Então começa a ter uma oposição muito grande ao Prudente de Moraes nesse início do governo, a partir da morte do Floriano. Prudente, ele faz coisas maravilhosas. Faz a paz com os federalistas, com a anistia, que era uma coisa que os militares não queriam. Com os maragatos lá do Sul, que tinha feito a Revolução Federalista. Logo no início do governo ele faz isso. Ele reata as relações com Portugal e ele, para crítica ferrenha da oposição, enfrenta as terríveis invasões, injustificáveis invasões do Reino Unido, da Inglaterra à Ilha de Trindade e da França ao Amapá, não mobilizando força militar, mas recorrendo à arbitragem, ganha na arbitragem. É reconhecido esse esforço diplomático do Prudente de Moraes. Nomeia Rodrigues Alves de início para mim. Está fazendo. Rodrigues Alves já tinha sido ministro do Floriano Peixoto para continuar combatendo, como o Floriano já vinha combatendo, os efeitos do encilhamento lá do Rui Barbosa como ministro da Fazenda do Deodoro, que foi aquela expansão monetária violenta que causou uma hiperinflação, quebradeira geral. Então, o Prudente de Moraes, que era prudente nas finanças pessoais também, anotava tudo no caderninho, era prudente em acordar cedo, acordava todo dia às 7 horas, tomava seu café com leite, a política café com leite. Não existiu política de café com leite, isso é uma invenção do getulismo para tratar a Primeira República, não existiu isso. O que existiu de política de café com leite era a política do Prudente de Moraes, de todo dia pela manhã, às 7 horas, acordar e tomar seu café com leite. Um ovo ali, uma coisa, para acompanhar o café com leite do Prudente de Moraes. Um homem de hábitos. Eu dormia sempre perto da meia-noite, sempre acordava às 7 da manhã. Relógio. Mas voltando à questão do governo, ele toma essas providências muito austero na questão. E ele baixa o orçamento dos militares. O orçamento dos militares chegava a ser quase 30% do orçamento geral, o orçamento militar, e ele baixa para 10% em 1996. Mas aí vai acontecer o seguinte: em 1996 acontecem dois fatos que estão muito interligados. O Antônio Conselheiro tinha feito lá o Arraial do Belo Monte. Esse sim, um líder messiânico em termos, né? Ele é um homem muito mais pacífico e bem intencionado do que muitas vezes se diz dele. Lidera realmente, é uma liderança religiosa que se transforma em liderança política, mas benfazeja. Os ataques, os dois episódios de confronto entre tropas do governo do estado da Bahia e os homens de Antônio Conselheiro, do Arraial do Belo Monte, são de iniciativa do Estado. O agressor é o Estado, o agressor não é Antônio Conselheiro. Mas ocorre nessa época também, em 1896,
que o, o Prudente de Moraes é atacado por um apendicite, uma crise de apendicite, e ele tem, em novembro de 1896, ele é obrigado a se afastar, pede licença para tratamento de saúde, para fazer a cirurgia dele, para se recuperar plenamente. E aí Manuel Vitorino assume. A primeira providência de Manuel Vitorino é comprar o Palácio do Catete. Ele muda a sede, que era no Palácio do Itamaraty, para o Palácio do Catete. O Palácio do Catete ficou muito tempo como sede da presidência do Brasil, graças ao Manuel Vitorino. Então, quanto ele ganhou nesse negócio, ninguém sabe, mas deve ter ganhado alguma coisa, não é possível. Pelo caráter, ou pela falta de caráter do Manuel Vitorino. E Manuel Vitorino, imediatamente, põe o governo federal, põe o exército em marcha contra Canudos, contra Antônio Conselheiro. E manda Moreira César, o mais sanguinário dos coronéis, dos militares brasileiros, o homem que tinha mandado executar a sangue frio toda a elite catarinense em desterro, para mudar o nome da capital para Florianópolis, para bajular o seu chefe, entre outros episódios de crueldade, o corta-cabeças, chamado, como era chamado o César, vai para Canudos, vai lá com esse ímpeto de destruir aquilo, de massacrar aquele povo. E é derrotado. Felizmente, para o bem da República, ele morre em Canudos. Os homens de Antônio Conselheiro dão conta do Moreira César. Que bem que fizeram a República. Mas nisso a notícia chega no Rio de Janeiro e Manuel Vitorino imediatamente arma a quarta expedição, que vai ser aquela decisiva, sob o comando do Marechal Pittencourt. Mas quando ele está armando essa quarta expedição, volta o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes não teria feito aquela guerra nunca teria mandado. Não era daí. Teria negociado, visto a situação, deixado para o Estado, alguma coisa assim, que não implicasse esse massacre. Mas naquelas alturas ele não podia, se ele dissesse, volte atrás, não vai ter quarta expedição, vamos negociar, ele não seria sequer obedecido, seria vítima de um golpe de Estado imediato. Não teria como governar. Tal era o ímpeto da opinião pública mobilizada pelos florianistas, o exército, tudo, não, tem que ir lá, isso é uma. Pintaram o Antônio Conselheiro como um fanático, como um monarquista, como uma ameaça à república, ameaça às leis. Não era nada disso, mas pintaram, era esse o quadro. Então ele teve que dar sua bênção a que Marechal Bittencourt fosse para lá. E certamente não partiu dele a ordem para o Marechal Bittencourt, porque depois de derrotado o arraial de Balomonte, o exército brasileiro passasse a fio de espada homens, mulheres e crianças. Os episódios mais deploráveis da história do Brasil. Um dos crimes mais horrendos que se cometeu por paixões políticas e pela inclemência do Marechal Pittencourt. Mas em novembro de 1897, o Marechal Pittencourt volta vitorioso, né? Sim, nos termos que se estabeleceu a vitória. Volta vitorioso e o Prudente de Moraes vai recebê-lo no cais. Vai receber as tropas. Nisso, mas pensada, que depois vai saber que foi contratado a mando de Francisco Glicério e Manuel Vitorino, um regicídio, vão tirar o Prudente de Moraes, não, vão matar ele, o Manuel Vitorino assume, e aí o governo fica para aquela catrefada toda florianista e oportunista. As pensadas, que é uma espécie de soldado cabo do exército, ele vai com uma arma de fogo tentar atirar no Prudente, ele não consegue e a arma falha, e aí ele vai com o punhal, e aí o punhal pega e mata não o Prudente, mas o Marechal Bittencourt, ironicamente. Marechal Bittencourt é justiçado, não com essa intenção, evidentemente, pelo contratado. E a apuração disso, isso torna aquela coisa, o Prudente de Moraes logo descobre que o
que o Manuel Vitorino e o Francisco Glicério estavam por trás do atentado, mas ele manda dizer, não, deixa quieto, porque politicamente estava acabado. E já começa, nessa época também começa a chegar as notícias das maldades que foram feitas em Canudos e o exército cai em grande descrédito. Isso vai permitir um final de governo muito tranquilo para o Ketman, né? Vai permitir que ele encaminhe sua sucessão de uma maneira brilhante, uma maneira fantástica. Né? Ele vai fazer esse acordo da dívida externa, vai ser muito importante. Esse acordo para a estabilidade brasileira, para dar tranquilidade ao Campos Salles, que vai ser mais austero ainda, vai fazer um governo exemplar e vai fazer as grandes reformas que se necessitava fazer, do judiciário, do Código Civil, da educação. Todas são reformas que passam pelo Campos Salles e pelo Epitácio Pessoa, que vai ser ministro de mais de uma pasta. O governo Campos Salles, mas vamos falar do governo Campos Salles depois. Mas o Prudente se retira ao final do governo, volta a Piracicaba, volta a advogar, olha que interessante, chegou a atenção no fórum que ele vai representar uma pessoa comum lá, juiz e promotor, mas como? Ele disse, não, sou um homem comum, eu gostava de andar pela cidade, mas a saúde dele não vai durar. Ainda em 1902, ele morre em dezembro de 1902. Pesando muito pouco, teve uma deterioração da saúde. Mas nisso ele resolve fazer política ainda lá em São Paulo, mas aí já com o fígado. Né? No final da vida, ele faz política com o fígado. Por uma desavença pessoal que nunca ficou claro exatamente por quê, com Campos Salles. Eram personalidades muito diferentes, embora ambos tivessem um caráter muito reto. Fossem homens honestos, sem dúvida nenhuma. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Né? E fossem homens de princípios também. Né? Então, uma pequena divergência pessoal, não se sabe exatamente como foi. Eu me emocionei muito pesquisando para fazer a biografia, para fazer este programa aqui, principalmente o vídeo da biografia de Prudente de Moraes. Porque ele é um homem que impressiona. Impressiona a sua trajetória, os dramas que ele enfrentou, a questão do pai, o pai dele, né, assassinado quando ele era pequeno, vencer na vida, que ele foi obstinado nisso, a questão dos filhos que faleceram e ele sentiu demais, né? Todas as traições que ele foi vítima quando na presidência, todos os enfrentamentos que teve que fazer, a própria saída pela doença, que deve ter sido um dilema para ele, o retorno nas condições em que ele retornou. Enfim, é um homem admirável e que vai marcar porque eu disse divisor de águas, né? Porque a partir daí, até 1930, essa oposição, militares golpistas, floralistas de um lado, e as forças adversárias disso do outro, vai marcar todo esse período. Né? Isso vai dar no tenentismo. O tenentismo é uma expressão do floralismo, e vai dar em Getúlio, que é outra expressão, mas é uma expressão mais mitigada, trabalhada por Borges de Medeiros. Que a gente vai falar isso quando falar de Getúlio, tem na biografia de Getúlio também explica, né? Como é que o getulismo é uma forma elaborada de borgismo. Né? Borges surge como liderança no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, vai ser ditador por 30 anos. Ele surge na época do Prudente. E ele, para seja difícil falar que Borges era florianista, né? Ele se alia, ele vai estar do lado, inclusive, cria a política do borgismo, do caxirismo, borgismo, que é o Pinheiro Machado, que vai mandar muitos governos da República, justamente os governos que se diferenciam desse trio iniciado em Prudente de Moraes, Prudente, Campos Salles, Rodrigues Alves. Então, recomendo a biografia, vejam lá, está muito melhor explicado lá do que eu falei aqui, mas eu queria só registrar o quanto o presidente Prudente de Moraes deve ser mais estudado na história do Brasil e exaltar das suas qualidades e o que ele fez pelo país. E não deve ser atribuído a ele, é injusto atribuir a ele
as ignomínias, os massacres, os terríveis atos da nação brasileira representada pelo seu exército em Canudos, na Arraial do Paraná. Que aquilo nunca seja esquecido como algo inaceitável, intolerável de nossa história, mas que também não seja atribuído ao bom Prudente de Moraes.